Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Sim. Olá, vamos tomar um café? E para quem está assistindo esse podcast, esse videocast, tem um café aqui agora. O da Vanessa está chegando. Porque esse assunto merece um bom café. Esse assunto merece sentar, conversar a verdade e falar o que de verdade acontece. Porque se tem um assunto que, ao mesmo tempo que é tabu, quem fez a bariátrica tá louco para ter mais informação, é sobre libido. Porque tem muita gente que perde totalmente a libido. Eu fiz uma enquete no Instagram do Bariátrica, deu em torno de 80% das pessoas que responderam sem libido. Algumas poucas aumentam. Eu tive períodos que eu estava subindo pela parede, com a libido extremamente alta. Tive momentos com a libido normal, tive momentos com a libido mais baixa. Mas assim, o meu normal já é alto, sabe, Vanessa? Então eu queria que você se apresentasse, que você contasse um pouco da sua história, por que você está aqui falando sobre isso, para que a gente pudesse tomar esse café e falar abertamente sobre esse assunto, porque ele não pode ser tabu para ninguém, muito menos para quem faz bariátrica. É isso aí, assino embaixo, né? Porque, bom, primeiro de tudo, estou muito feliz, né, de estar aqui. Eu sou psicóloga, sexóloga e paciente bariátrica, né? Então, Olha que sensacional. né? E esse, de fato, é um assunto extremamente tabu. Além de ser tabu, a própria cirurgia bariátrica também ela vem carregada de tabu, né? Principalmente para quem não conhece, não entende, traz aquele achismo, né, dos primeiros pacientes bariátricos que faziam cirurgia, enfim. Então, a gente está aqui falando sobre dois temas que são tabus e precisam de informação. Por ser paciente bariátrica, aqui eu falo não só como pessoa que perdeu, junto com meu marido, quase uma pessoa, né? Nós dois juntos fizemos a cirurgia bariátrica. Eu fiz um ano antes do que ele, e nós hoje perdemos quase 100 quilos. Posso Mais do que uma pessoa. mais do que uma Quase pessoa. duas pessoas. Então, assim, essa é uma realidade em relação ao emagrecimento. É um tabu, porque o emagrecimento pode trazer com ele o excesso de pele, e aí pode trazer também a vergonha de tirar a roupa. E Vanessa, você está falando da vergonha da roupa, mas eu fico pensando assim, a gente sabe que vai ter excesso de pele, né? Independente disso, quem faz a bariátrica sempre quis emagrecer, porque a bariátrica vai ser o último recurso para tratamento para pessoa com obesidade. Eu tentei de tudo, você deve ter tentado também de tudo até chegar à bariátrica. Então a gente está com a autoestima mais elevada, porque a gente conseguiu. Agora, o meu questionamento é, por que mesmo estando com a autoestima elevada, se achando bonito, por que a gente tem esses problemas ainda com a sexualidade? Mas não com a sexualidade, talvez com a libido, né? Porque aí entra a diferença, eu acho, pela questão orgânica. Porque algumas pessoas dizem que não têm vontade de fazer sexo. Então, aí eu queria que você falasse tanto do homem quanto da mulher, porque teve uma vez um homem que falou assim, Mariela, você tem noção que por um período a gente não consegue nem ter ereção? vamos olhar para o contexto. Geralmente, a mulher se queixa muito mais do que o homem. É raro a gente ouvir homem com baixa libido, mas acontece. Por que isso acontece? Vamos dizer assim. Geralmente a mulher ela tem muito mais
pudor. A mulher, ela é muito mais restrita. A mulher, ela sempre é aquela bonequinha na própria criação, tá? Vou trazer um exemplo para vocês. Quando Claro. criança, se passar um domingo de tarde, uma criança correndo pelada, um menino correndo pelado, todo mundo vai dizer, olha que bonitinho, olha que sapeca, olha. Se passar uma menina correndo, menina, vai vestir uma roupa, o seu tio tá aqui, o seu avô tá aqui. A mulher, ela é sempre muito castrada. E isso traz um reflexo na nossa libido, sim. Porque se a gente parar para pensar o que é libido, quando fala em libido, a gente fala em desejo sexual. Quando a gente fala em desejo sexual, a gente não fala apenas em questões orgânicas, a gente fala também em questões emocionais. Psíquicas. Psíquicas. Então, eu desejo comer uma pizza agora. Eu desejo fazer sexo agora. Quem que deseja fazer sexo uma quarta-feira, 3 da tarde? Ah, não pergunta não, minha filha. Tá. Vou reformular então. Qual o percentual das pessoas, das mulheres, que desejariam? Não é a maioria. E eu vou contextualizar. As mulheres, elas estão muito mais preocupadas porque o prato está sujo na pia, porque a casa não está varrida, porque o menino precisa colocar o menino para tomar banho e para dormir, porque na hora de namorar, o menino vai acordar. Porque quando dá 8 horas da noite, que é a hora que se deita na cama, ela já está exausta. Ela não vai querer fazer sexo. Ela não tem libido. Ela não deseja libido. É o contexto de 100% das mulheres? Não. Mas é a realidade da maioria das mulheres. Então, E como que fazer a a gente pode cirurgia bariátrica... reverter? Pois é, então. Primeiro de tudo é entendendo que a gente não dá conta de tudo o tempo todo. Então, é entender que o sexo faz parte do casamento. É obrigatório? Não. Mas é importante para a conexão do casal. É importante para todo o movimento familiar, sim, e não só por reprodução. Então, é entender que vamos encontrar o equilíbrio para isso, compreende? Espera aí que meu café chegou. Seu café chegou, fique à vontade. Pode ir lá Pode pegar seu entrar. café. Porque esse café merece. Enquanto você está falando, eu fico aqui pensando, Vanessa, eu entendo a questão, eu não sei se educacional ou histórica, né, com Tá. relação a essa questão, mas algo especificamente relacionado à bariátrica interfere nisso, além, por exemplo, da quantidade de pele? Em relação ao libido? Sim, por exemplo, a autoimagem, essa imagem que a pessoa que ainda não se reconhece com esse novo corpo, alguma coisa nesse sentido? Geralmente, ela tende a melhorar, mas não é regra. Por quê? Porque o problema não é o excesso de pele, mas é a autoestima. E a autoestima não está relacionada a eu ter obesidade ou eu estar magra, independente da forma com que eu emagreci. Quantas mulheres magras não têm libido? Ou Independente de não ter tem autoestima? ou não tem autoestima. Então, tá tudo muito interligado. E aí tem muita gente que diz assim: não tenho libido, não tenho vontade de fazer sexo, não quero fazer sexo, e às vezes vou pela obrigação. E aí se culpa, e aí se sente mal, e aí não aproveita o momento. Ontem eu realizei um atendimento onde eu colocava exatamente sobre isso. Pessoa, você consegue entender, consegue perceber que você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Quando você tá lá, deitada, na cama com o seu marido, você não tá curtindo aquele momento, você não tá sentindo a pegada, você não tá sentindo o beijo na boca, você não tá sentindo o calor e a emoção daquele momento. Porque você tá pensando que amanhã você vai precisar fazer um relatório. Porque você está pensando que amanhã você tem que acordar às 6, você vai levar a sua filha para a escola, você vai ter que voltar para casa, você vai ter que dar conta das coisas que você precisa fazer. Então, tá tudo interligado. Precisamos sim ter um momento a dois, precisamos sim alimentar essa libido. Como é que eu alimento essa libido? Mesmo que você tenha hora marcada para fazer sexo, é importante para que você pense: ah,
Acordei hoje de manhã pensando que, eita, hoje é dia, então vou me alimentar bem, eu vou ficar animada o dia inteiro, eu vou fazer uma depilação ou não, mas eu vou tomar um banho caprichado. Por quê? Eu quero estar bem naquele momento, não por ele, não por ela, mas por mim. Isso não Vanessa, acontece. é engraçado porque assim, eu vou gravar um episódio com meu marido. Ah, Nós vamos ter uma sequência aqui no Bariátrica de 2 episódios falando sobre isso, né? Um com você e um outro com a Ariane Marques. E depois eu vou gravar com o Emílio. O Emílio eu já gravei com ele, mas logo no início do podcast. aham, O que acontece com a gente? Eu tenho 49 anos, eu fiz a cirurgia com 47. Esse ano eu faço 50. E nós fazemos 25 de casados. aham. E é uma constante ele dizer que é a melhor fase do nosso casamento, do nosso relacionamento, de uma forma geral. A gente está se curtindo muito mais. E esse se curtir, o que é gostoso, que às vezes não tem nem a penetração. Às vezes acontece da gente se curtir tanto com beijos e abraços e carinhos, O toque. que o toque. E esse toque, ele acontece em vários momentos, não é só na cama. Então a gente brinca, né? A gente se agarra em algum momento. Nós temos 2 filhos, um de 23 e uma de 17. Vira e mexe os dois. Ai, eca! Não, chega, para! Filho. Porque filhos, né? Tem dia que eles. A minha filha assim, pais não transam, pais não transam, pais não transam. Mas todo mundo acaba levando na brincadeira isso. Óbvio, é todo dia assim? Claro que não. Tem dia que eu quero esganar, tem dia que eu não quero olhar na cara, tem dia que eu tô pé da vida. Tem dia que se pudesse eu tacava um cadeado. Mas assim, o que que eu vejo assim? Eu queria também que você falasse um pouquinho, além de você como sexóloga, você também como uma bariatricada, assim, para a gente trocar um pouquinho de experiência. Eu busquei trazer muito o Emílio para o meu processo, sabe? Ele participando, ele curtindo, ele vibrando comigo. E aí, ele não é o fato de eu estar magra, porque antes a questão sexual era bacana, mesmo eu quase 40 quilos acima. Isso nunca foi um empecilho para a questão sexual. Uhum. Mas nunca foi empecilho nem para orgasmo, tanto o meu quanto o dele. Mas hoje, eu me sentindo melhor, tá mais gostoso. É a consequência de eu estar me sentindo melhor. E como eu trouxe o Emílio para o meu processo, ele também está curtindo esse momento. Ele fala uma coisa que eu odeio. Ele fala assim: eu não precisei trocar por 2 de 20. Eu vou, para com isso, que deixa de ser idiota. Essa fala é ridícula. Mas eu já estou avisando aqui, porque se ele falar, eu vou xingar na hora. Porque ele fala isso com muita frequência. Eu queria que você trouxesse, além da sua questão como sexóloga, como que foi para você e para o seu marido, assim, viverem os dois juntos esse processo, que é uma redescoberta do corpo. E aí eu Sim. quero colocar uma outra. Você fez abdominoplastia? Ainda não fiz nenhuma reparadora. Eu vou até brincar aqui o que eu fiz na última consulta com o cirurgião. Eu disse, doutor, eu nunca tive muque. Eu tô com muque. Tô com um calambinho aqui. Por que eu fico feliz com isso? Porque eu nunca tive muque. E o que me faz ter isso? Academia, o exercício, o treino pós-cirurgia. Braço, eu sei que eu não vou precisar fazer. Barriga, apesar de eu ter perdido quase 40 quilos, eu não fiquei com muito excesso de pele. Mas eu tenho pele. Por quê? Porque são quase 40 quilos. Né? Então, de fato, o emagrecimento vai trazer uma referência no corpo, né? No nosso corpo. E aí eu queria eu fiz essa pergunta por um outro motivo, que eu não sei se as pessoas. Provavelmente para você chega. Mas eu fui conversar com a minha nutricionista, que a gente tem uma relação muito bacana. Ela falou: Mari, ninguém nunca me falou isso.
como eu fiz em âncora e tinha muita pele, na hora que puxou, o que aconteceu com a vagina? Subiu também. Então, ela muda de lugar, literalmente. Foi E uma ela também fica mais flácida. Foi uma redescoberta. Até nisso. E a gente brincava com isso. Como é agora? Né? Ontem eu fiz 6 meses de abdominoplastia. Então, é uma descoberta desse novo corpo em todas as partes. Em todas as partes. Em todas as partes. E é uma redescoberta também pessoal. Falando por mim, Sim. tá? Eu me redescobri como mulher. Pós-cirurgia bariátrica, eu pude perceber o que de fato eu gostava e o que de fato eu fazia porque eu não tinha opção. Olha. E aí você começa a perceber como tem vida, não é além da obesidade, né? Não é para além da. Mas são os pequenos detalhes, sabe? Em você escolher, em você estar, em você participar. E aí, assim, é o que muito precisa desse se permitir. Que aí é o que acontece também com a libido. Muita gente não se permite. Muita gente, por exemplo, um sexo ruim marcou ao ponto de nem tentar outros. Ou Entendi. já ir para os próximos com aquela referência de que não vai ser bom, não vai ser legal, não vai ser. Então, consegue perceber que é o nosso contexto. O seu contexto, você e seu marido, é muito bacana. Mas não é a realidade de muitas criações. E aí eu trago criação familiar mesmo. Criação, crenças, valores. Porque o sexo é feio, o sexo é errado. Né? O que é bom? Me diga. O que é bom, mas dói e sai sangue? A primeira vez da menina, por exemplo. Olha, vai doer, vai sair sangue. O que é bom? Então, isso é uma construção do que é sexo. Isso é uma construção do que eu vou encontrar ao longo da vida. Ah, olha, tenha cuidado, viu? Porque se você transar, você pode engravidar. Gravidez na adolescência, não. Isso marca. Isso marca São e faz muitos. que a libido ela fique ausente. Por quê? Porque eu não penso em sexo. Eu não penso em curtir. Eu não penso em estar junto. É porque eu não quero engravidar. Porque eu não quero pegar uma doença. Nas escolas, a gente não aprende educação sexual. A gente não aprende. A gente, com licença, Fica à vontade. Mas a gente não aprende sobre a nossa vulva. A gente não aprende a diferença de vulva e vagina. A gente não sabe, a gente conhece o órgão masculino, o que é o pênis, o que serve, para que é, para que não é. Mas o clitóris, que ele é único e exclusivo para nos dar prazer, o que é isso? Que bicho é esse? E quantas mulheres nem se tocam e depois ainda querem que o homem descubra como faz, coitado. Mariela, eu fiz uma palestra num Dia Internacional da Mulher para 60 mulheres. Eu levantei isso aqui, né, e perguntei: vocês sabem o que é isso? Só 2 disseram que sabia que isso aqui era o clitóris. Mas aí depois eu descobri que eram 2 médicas ginecologistas. Eu disse: vocês não contam. Não vale. Não vale. 60 mulheres e elas não sabiam o que era. Por quê? Porque a gente não aprende. E a gente não vê. O homem olha de cima para baixo, ele enxerga, ele pega, ele lava, ele limpa. E aí vou trazer aqui um outro, que é o que eu gosto muito. Isso aqui é o que a gente vê. O clitóris é só isso aqui. E olhe lá, né? Olhe por trás. O clitóris ele é muito maior do que o que a gente vê. Sim. Então, assim, eu olho para baixo, de cima para baixo, eu não vejo isso. Eu vejo isso se eu colocar um espelhinho entre as pernas, se eu abrir, se eu tocar. Deixa eu só falar uma coisa, Vanessa. Porque algumas pessoas, dependendo da plataforma, elas só vão escutar o que a gente está falando.
Em algumas plataformas elas vão ver. Então, se você está Tá. só escutando, eu te aconselho a entrar em alguma plataforma que tenha vídeo, porque vale a pena você enxergar o que a Vanessa está trazendo. Ela está trazendo, como que eu Moldes diria? pélvicos. Obrigada, Moldes pélvicos. obrigada, o nome correto. De uma vagina, de um clitóris. E é interessante, porque a gente tem que quebrar isso também. Né? A Sim. gente tem, ai, não posso olhar? Gente, isso faz parte do corpo. Né? Eu costumo dizer o seguinte: Deus não cria nada que é ruim. E isso faz parte do nosso corpo. E ele Sim. criou isso para dar prazer. A gente tem que aprender como que isso vai dar prazer. E não é simplesmente porque eu estou mais magra que eu acho que isso vai funcionar. Não é um botãozinho que liga e desliga. A gente Isso. precisa alimentar. Sabe manutenção? O casamento, ele precisa de manutenção. As relações precisam de manutenções de uma forma geral. O sexo precisa de manutenção, o desejo sexual precisa de manutenção. Claro que existe a parte orgânica, claro que existe a questão hormonal, não estou descartando isso, mas eu estou ressaltando que a maioria das mulheres que me procuram, inclusive no consultório, tem muito mais uma repulsa pelo sexo do que de fato questões hormonais. Às vezes, questões hormonais estão perfeitas, e aí eu falo por mim. Vou lhe dar o exemplo da pandemia. Eu, Vanessa, mesmo tendo feito a cirurgia bariátrica, mesmo tendo perdido o peso, né, que eu eliminei, teve momentos que eu não queria saber de cama. Por quê? Porque eu estava muito mais preocupada com outras Sim. coisas. E era real uma preocupação. E era um medo do desconhecido. Então, claro, tinha momentos que sim, era gostoso, era legal. Mas não foi o tempo todo na pandemia. Você operou quando, Vanessa? Na pandemia. No Quando na auge pandemia? da pandemia, em agosto de 2020. Quando, aqui em Recife, quando liberaram as cirurgias eletivas, eu fui uma das primeiras a fazer cirurgia bariátrica nesse retorno. Por Eu quê? fiz em. Exatamente isso. Ah, desculpa. Não, é porque eu fiz em novembro de 2020 e no meu caso já foi assim, eu fui uma das últimas a fazer eletiva, porque logo depois que eu fiz, fechou. Veio de novo. É. Então, assim, foi a minha decisão em fazer a cirurgia bariátrica foi de eu ter tentado de tudo. Foi de ter ido num médico que ele simplesmente nem olhou na minha cara e me disse que eu era candidata à cirurgia bariátrica, que o balão não servia para mim. E aí eu disse, não, na pandemia, né, eu fui em casa fazendo a minha própria comida, fazendo exercício físico, eu não engordei 1 quilo em 5 meses, mas eu não emagreci 500 gramas. Eu já estava com tudo em mãos, estava com todas as requisições, comecei a fazer o que era possível. Quando abriu, eu fiz a cirurgia. E Me aí, conta uma assim, coisa. ah, Pode falar. não, e aí, assim, isso interferia. Eu tenho uma referência da minha libido, digamos assim, antes da pandemia e depois da pandemia. Né? Antes que eu me refiro nos primeiros 5 meses, no pico maior do medo, do isolamento e tal. Volta, emagrece, vem um novo lockdown, vem uma nova. Né? E eu já estava com um outro corpo, eu já estava em um outro movimento. Né? Então, assim, eu tinha essas duas referências e tudo isso muito claro para mim. Vanessa, você já trabalhava como sexóloga antes? Já sim. Porque é muito comum ouvir assim. Eu fiquei me lembrando, mas a mulher tem que se cuidar, a mulher tem que estar bem, porque o homem é visual. Eu falei, peraí. Primeiro que é uma via de mão dupla, né? Por mais que a mulher possa ser auditiva e sinestésica, ela também é visual. Sim. E como que foi para o seu marido? O que você diz assim com relação ao homem? Porque a gente está falando aqui muito da percepção da mulher, né? De você como mulher, de você como uma paciente bariatricada e também a sua experiência de consultório. Mas e para o seu marido? Porque há muitos homens que. Muitos não, alguns que eu já conversei disseram assim, Mariela, tinha período que eu não conseguia nem ter ereção logo após a bariátrica. Como que é para um homem lidar com isso? Tá. Geralmente, para o homem, para a mulher,
ela é mais acentuada, essa questão do excesso, dos excessos, mas para o homem ele lida de uma melhor forma com o próprio corpo. Por quê? Porque já é um corpo conhecido. Apesar de o homem também se reconhecer naquele novo corpo, naquele novo, novo contexto, mas o homem, antes da bariátrica, e aí eu vou lhe dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, ele disse, Vanessa, ele fez o pré e voltou no pós, já com o tempo de cirurgia. Ele disse, Vanessa, hoje eu vejo o meu companheiro. A barriga não deixava. Por anos. E aí, veja, percebe quando eu falei, né? O homem, ele pega, ele toca, ele tem uma intimidade com o pênis dele. A mulher não. Mas o homem, ele tem essa intimidade. E quando ele voltou a ver, ele ficou feliz da vida. Então, para o homem, é muito mais gratificante. Não que não seja para a mulher também. Mas a mulher, vamos dar o exemplo do seio. O seio, ele arreia. Mulheres que têm muito o volume, né, do seio, ele arreia de fato. Porque o que é? Né, a mama é gordura. Então, A minha acabou, eu só estou usando sutiã com bojo, porque eu ainda não coloquei prótese. A prótese. Então, consegue perceber que até nesse movimento estrutural é diferente? É diferente? Uhum. Né? Então, assim, o homem não fica, por mais que alguns homens tenham o peito, né, mais avantajado, Sim. mas não é comparado ao nosso. Então, para a mulher, tem mulheres que eu atendo que elas só fazem sexo com sutiã. Só Que fazem isso? sexo puro. Sério? Sério? Que não Isso tiram. independente da bariátrica? Não, depois da bariátrica. Depois da Ah, bariátrica. depois da bariátrica. Não Poxa. tiram o sutiã. E deveria ser uma coisa que depois da bariátrica devia estar mais prazeroso, na teoria, né? Consegue perceber o que para muitas não é prazeroso? Por quê? Porque você, por exemplo, você consegue lidar bem com o seu corpo. Eu não fiz reparador ainda, mas eu lido bem com o meu corpo. É um corpo que hoje, para mim, ele é conhecido. É um corpo, para mim, que eu aceito de uma forma diferente. Mas existe uma autocobrança em muitas mulheres. Existe um esperar, uma perfeição que não vai existir após o emagrecimento. Boa! Gostei disso. Vou lhe dar Uma um busca de uma exemplo? perfeição que não vai existir. Não vai existir. Porque você com 20 anos num corpo magrinho, não vai ser o mesmo corpo aos 40 anos depois de ter perdido 40 quilos. Não vai ser mais o mesmo corpo magrinho. Por quê? Você me fez lembrar de uma coisa. Quando eu fui fazer a reparadora, eu peguei 3 opiniões. 2 disseram que eu teria que fazer em âncora e uma não, uma só embaixo. Mas essa pessoa que disse que era só embaixo não conseguiu me convencer. Se pensasse, eu poderia ir nessa pessoa porque ele falou que eu teria menos cicatriz. Ok? Mas não me convenceu que eu teria um resultado bacana. E aí, a médica que eu escolhi, eu gosto muito dela, que é a doutora Rimária, conversando com ela a respeito do processo, ela falou, Mariela, cicatriz faz parte. E a gente tem que entender. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo da vida, o nosso corpo traz uma história. Que seja uma cicatriz de uma estria, que seja uma cicatriz de um parto, que seja uma cicatriz de um tombo. Faz parte. Que seja o sinal da idade. Pintei hoje, tá, Vanessa? Pra gente poder... Pintei e ainda resolvi fazer mecha, porque eu falei, não, quero dar uma variada. Ai, Jesus. Tô vendo aqui que eu esqueci de colocar a bateria. Ainda bem que me avisou aqui que estava acabando, senão ia cortar a nossa gravação. Então, assim, a gente... Os anos vão trazendo pra gente uma história que, graças a Deus, existe. Significa que a gente está vivo. Sim. Agora, se a gente mudou essa história com a bariátrica, a questão da sexualidade é algo que sempre me foi muito... Uma coisa que eu sempre me atentei muito.
Não sei se porque a minha libido sempre foi alta e isso foi uma coisa que eu sempre me atentei, mas a gente tem que entender, e não é mudar a compulsão, não é mudar a compulsão, não. Qual que é o nome correto, Vanessa? Quando é desvio de compulsão? Porque a gente ouve falar também de pessoas que a compulsão não está na comida, a compulsão vai para o sexo. Sim, para quem tem compulsão. Né? Exatamente. Mas eu Para quem não estou nem dizendo disso, mas é a sexualidade a saudável. transferência seria a transferência. Obrigada. A transferência de compulsão não é isso. Eu estou dizendo de uma sexualidade saudável. Sim, sim. Com o parceiro, com a parceira escolhido, com você curtindo essa nova fase da vida, entendendo os prazeres que existem além de uma comida. Sim, Sem trocadilhos aqui. sim, sim, sim. E olha, o fato a gente precisa entender é que nós não somos uma árvore e nós podemos mudar. Nós mudamos todos os dias. Nós mudamos de roupa, nós mudamos de pensamento, nós aprendemos algo novo. E, de verdade, o que eu desejo nesse nosso bate-papo aqui é que desperte nas pessoas onde elas precisam mudar para que elas possam melhorar. E não é melhorar a vida, porque não é a vida que vai melhorar, mas é Sim. ela que vai mudar e vai perceber as mudanças e as melhoras do que ela tem em mãos. Se tem uma coisa que a bariátrica deveria ensinar para a gente, é que nós somos agentes ativos no processo. Total, total. Por mais que num primeiro momento a bariátrica faça o seu papel sozinho, né? O nosso esforço é menor, depois a gente tem que fazer um esforço para manter. Sim, sim, E na total. sexualidade também tem a questão da nossa atividade. Nós não somos passivos, independente. Não estou falando do papel na cama. Eu estou falando que Sim, nós somos ativos no processo. Ativo num carinho, ativo numa brincadeira, numa mensagem. Eu e meu marido, a gente manda mensagem um para o outro do dia a dia, de conta para pagar, enfim. Agora, para outros assuntos, a gente tem outro grupo. É um grupo meu e dele. Que uhum. eu criei um grupo que não é quando eu mando mensagem para ele tem um nome, como se fosse um grupo, mas só temos nós dois ali dentro. E ali é onde a gente brinca. É onde a gente fala que está com vontade, que fala o que vem no momento. É toda hora? Não, porque também se virar toda hora perde a graça, Sim. né? Deixa de ser especial. Mas eu queria que você trouxesse algumas dicas para quem sentindo que a libido foi embora. Tem gente que fala assim, gente, eu nem sei mais o que é isso. Que dica que você daria? Bom, primeiro de tudo, é entender que a libido, o desejo sexual, ele pode sim ser melhorado. Primeiro ponto, não esperem uma pílulazinha mágica para sua libido voltar. Não Ótimo. existe nenhum remédio que você toma, marca não sei das quantas, suplemento não sei o que. Não é isso que vai ajudar a sua libido. Se você não alimenta aqui, não vai despertar, porque isso é muito mais psíquico, muito mais emocional do que orgânico. Ah, Vanessa, mas aí você está descartando a parte hormonal? Não, não estou. Se você já fez o seu check-up e está tudo ok em questões hormonais, vamos olhar para o seu contexto. Então, se permita, primeiro de tudo, a viver. Se permita a olhar de forma diferente. Se permita não se cobrar tanto. Se permita aceitar a sua realidade. Existe a expectativa e a realidade. A expectativa é algo muito bom, porque a gente vai lutar para chegar lá. Mas qual é a sua realidade hoje? Então, aceita você como é. Olha para você, olha no espelho, se olha no espelho. E diz, pô, que mulherão. Como vocês dizem no Nordeste, que mulher da porra. Não é? Não. Então, a gente não pode esperar que digam isso para nós.
a gente pode se dizer. Eu posso me dizer isso, você pode se dizer isso. E é dessa forma que você vai começar a se olhar como uma pessoa, inclusive, sensual, como uma pessoa erótica. Não é vulgar, não estou falando de vulgaridade. Não estou falando que é para você colocar uma mini saia, um cropped e reagir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou te dizendo para que aceita do jeito que você é, se permite viver do jeito que você é. Não precisa ser com a luz acesa. Começa a se permitir uma meia luz para que você possa ver a sua parceria, para que você possa sentir, esteja ali naquele momento. No aqui e no agora. Aqui e agora. Você está aqui nos ouvindo, nos vendo. Aproveita o aqui e o agora. Não espera o dia em que eu fizer a cirurgia reparadora e colocar os meus gêmeos. Né? Não sei se aí vocês falam isso. Aqui tudo são os gêmeos. O dia em que você colocar a prótese de silicone, talvez isso não te faça feliz. Porque não é isso que nos motiva. É aqui. Larissa, e eu vou te dizer uma outra coisa. Você está falando aí que tudo começa na mente, concordo com você em gênero, número e grau. E uma outra coisa, que aí eu vou dizer do que eu vivi em mim, eu não sei como foi isso em você. Algumas coisas que eu estranhava dos movimentos corporais. Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu vi um vídeo em que eu cantava parabéns. Eu assustei com a maneira como o meu braço estava. Porque antes, os braços eram abertos e eu batia palma. Agora, quando eles continuavam junto ao corpo, mas eu bato palma, é estranho. Então, eu não sei se também porque eu faço muito vídeo, sou muito crítica, mas ao mesmo tempo eu aprendi a me enxergar nesses vídeos. Eu comecei a ver como é essa nova funcionalidade do meu corpo. Eu estou falando do meu corpo com roupa, não estou falando do meu corpo sem roupa. Não estou falando de vídeo, não é nada disso. Eu estou falando assim, do meu corpo no tempo e no espaço, num vídeo que eu faço para colocar em rede social, numa palestra que eu dou, num podcast que eu gravo. Então, me enxergar me ajudou. Porque eu não sei se a palavra é essa, mas é como se fosse construído dentro de mim esse novo corpo, como uma nova pessoa. Apesar de eu continuar sendo a Mariela, o meu novo corpo, ele vem com uma nova história. Perfeito. Isso que você está falando, a gente precisa lembrar. As pessoas precisam lembrar que após a cirurgia bariátrica é um recomeço. É um recomeço de tudo. Uma mudança de hábito, começar a dizer não, olhar para você de uma forma diferente. Eu tenho um grupo terapêutico que é só com mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica. Ó, que legal. E ele é bem interessante porque a gente fala muito sobre essa questão da autoimagem. A gente fala muito sobre justamente o olhar fotos antigas. E vamos aqui, no grupo, olhar para você hoje. E aí as pessoas, as mulheres, né, começam a entrar em contato com aquilo que elas não queriam entrar em contato. Por quê? Porque é difícil olhar o hoje. Mas vamos pontualmente comparar o antes e o agora? Não para o que vai vir, mas para o agora. Eu sempre tento muito trazer para o aqui e para o agora, para o momento hoje. Você só pode fazer por você hoje. Claro. Então, tirar, para quem está se preparando para fazer a cirurgia bariátrica, é legal. Tire fotos em ângulos diferentes. Peça para pessoas tirar algumas fotos para ficar ali numa recordação para você ver. Por quê? Depois da cirurgia, muitas mulheres, inclusive, muitas pessoas, às vezes não percebem que perderam tanto peso, que eliminaram tanto peso. E aí, quando vê uma foto, elas enxergam.
Não só na foto, mas também nas roupas. Mas para tudo isso acontecer, a gente precisa se permitir. Aí eu Sim. bato muito na tecla, o se permitir. Se permita criar um grupo no WhatsApp, você e seu marido, você e sua esposa, para trocar. Comece de alguma forma. Isso é manutenção da relação. Isso é o alimentar a sua libido. Isso é levar de uma forma leve aquilo que precisa ser leve, não precisa ser pesado, não precisa ser forçado. Não precisa ir apenas porque eu tenho o papel de esposa e eu preciso cumprir para o meu marido. Não precisa. É uma vida não dupla. O prazer precisa ser para os dois, deve ser para os dois. Tem um livro, sabe, que eu gosto muito, que o nome do livro é Elas Primeiro, As Mulheres Não Primeiro. conheço. Eu não É bem conheço. legal, porque ele, de uma forma extremamente leve, fala sobre sexualidade e ensina os homens a, antes de ter o prazer, oferecer o prazer. Dar o prazer à sua esposa. Olha que bacana. E aí é legal, porque aí melhora ainda mais essa conexão. Sabe um outro ponto que eu pensei aqui agora, que a gente não falou, mas é importante a gente pontuar? O homem, ele tem um movimento orgânico diferente. A mulher, de fato, demora mais para chegar ao orgasmo. E isso é um ponto que diminui a libido também. Porque elas fingem orgasmos. E fingir orgasmo é algo que é tão comum. Não estou dizendo que é normal, mas eu estou dizendo que é comum. Sim. Tem mulheres que nunca sentiram um orgasmo. Tem mulheres que não sabem o que é isso. Tem mulheres, como você Existe isso, né, falou, Vanessa? né, que nunca entraram em contato, nem sabem o que é o clitóris, não conhecem o próprio corpo. É real. Então, assim, eu vou pra cama, mas eu não sei o que é orgasmo, então não é prazeroso, eu vou fazer por quê? Por que eu vou ter libido? Consegue Não sabe perceber que nem é que sintoma. contextual? Sim, não sabe nem que sintoma. Eu fico imaginando assim, quem nunca teve, será que se tiver vai saber o que é? Se nunca. A gente está falando que é o cultural, né? Será que ela. Porque o homem vai ejacular, vai saber o que é. Sim. E da mulher, do corpo da mulher, a gente tem as glândulas, né, que eliminam a lubrificação, que até melhora a questão do atrito, né, órgão com Sim. órgão. Mas não vai sair aquilo que sai no homem. Por mais que tenha algumas mulheres que saiam, mas não é da mesma forma. Sim, sim, sim. Né? Não é um jato. Inclusive, as referências que se tem são os pornôs. Pior. O pornô sabe a expectativa e a realidade? A expectativa é que seja aquela transa. Mas a realidade não é. Você me fez lembrar um livro antigo do Paulo Coelho, 11 minutos. Lembra desse Hum, livro? hum. Que se você contar o tempo inteiro, são 11 minutos. E aí, falando em 11 minutos, quantas mulheres demoram mais de 20 minutos para ter orgasmo? É real. E muitas delas não esperam 20 minutos. Quantas mulheres demoram 10 minutos, 5 minutos para ter orgasmo? Também é real. Mas qual é a diferença disso? Ai. É eu saber onde eu vou massagear. É eu saber como eu devo massagear. É eu entender que eu não vou ter orgasmo apenas com a penetração. Por quê? Não é a penetração que vai dar o prazer. A vagina, ela é um músculo. Para quem utiliza absorvente interno, não sente o absorvente interno quando ele está lá dentro. Ela se lembra, ela sabe que está, mas ela não sente propriamente dito. Como que vai sentir o pênis apenas com a penetração? Por que que existem os orgasmos vaginais? Porque quando o pênis ele entra, ele estimula aqui, ó. Cadê? Ele estimula
o clitóris. Não Sim. é o canal vaginal que dá prazer. E aí o tal do ponto G, o que é o ponto G? É justamente a estimulação dentro para cima, massageando o clitóris. Internamente. E que a mulher Então, pode auxiliar fazendo contrações, por exemplo. Vanessa, a gente vai ter que fazer de novo esse podcast, porque já tem 45 minutos que a gente está conversando. E a gente vai falar muita coisa ainda. Mas e eu tem queria que tanta coisa ainda. tem muita coisa para falar. E é um assunto que eu sempre digo, ele tem que ser dito Sim. da maneira mais clara possível, sem tabu, porque isso faz parte da vida, né? Ou deveria fazer parte da vida. E para a gente que fez a bariátrica, se a gente quer estar bem em todas as áreas, a sexual é uma delas, Sim, sim, né? sim. E que ela seja tratada da maneira correta, que a gente se ame em todas as áreas, não é só olhar no espelho e falar, ou então, a minha grande preocupação é quantas vezes a gente está achando que o sentido da bariátrica é só ver números diminuindo na balança. A cirurgia bariátrica não pode ser só isso, não pode ser só número diminuindo na balança, né? Tem que ser um todo, e é tão bom quando a gente descobre, e cada dia eu estou descobrindo uma coisa. E não quer dizer que todo dia a gente está com libido, né, Vanessa? Tem dia que tá alto, tem dia que tá baixo, tem dia que você não quer nem ver, né? Tem dia que fala, deixa eu dormir. Mas, no geral, mas isso também faz parte, da mesma forma que o homem também não é todo dia que ele quer, mas que esteja bem no contexto como um todo. Vanessa, eu quero te agradecer muito e queria que você deixasse seus contatos. Para quem está vendo, aqui embaixo está passando o Instagram dela, por favor. Eu queria que você falasse e se você também tem TikTok. Tá. TikTok eu não tenho, mas eu tenho o Instagram, @psi, Vanessa Albuquerque. Com certeza, tudo junto, tá? PSI, Vanessa Albuquerque, completo. E lá eu trago muito conteúdo, muita reflexão. Eu não trago respostas prontas, mas eu levanto a partir das realidades que eu escuto, a partir das coisas que eu vivencio, eu trago uma reflexão. E isso é bacana, né? Então, só para a gente finalizar, o que eu quero dizer é que tudo muda quando eu mudo. Claro. Eu não posso esperar que a cirurgia bariátrica mude a minha vida e o meu contexto, mas eu posso mudar com a cirurgia bariátrica. Então é isso. Vanessa, obrigada demais. Foi um prazer te conhecer. E mais uma pessoa que a gente se conhece na rede social, né? É isso que é gostoso. Sim, Os exatamente. contatos que a gente vai fazendo, as trocas que vai fazendo, foi um prazer, viu? E Prazer qualquer também. coisa, estou super à disposição, que a gente possa gravar outros episódios, que a gente possa estar falando mais sobre isso. Eu queria que você me esperasse depois que a gente terminasse de gravar aqui, que eu quero ainda conversar uma coisinha com você, só um instante. Já, combinado. Para você que está aqui em mais esse episódio, mais uma vez, muito obrigada. Guarda essa frase, hein? Tudo muda quando você muda. Tudo muda quando eu mudo. Então, a bariátrica ela não pode ser só números diminuindo na balança. Tudo vai mudar. Você é agente ativo nisso tudo. Então, não tá legal? Procura ajuda. Isso, tenho certeza que há pessoas que vão te ajudar, indicar outras e vai dar tudo certo. Então, eu te espero no próximo episódio. Um beijo e que Deus te abençoe. Quase 50 minutos de gravação.